Eu vou começar mais uma vez com uma pergunta, ou melhor, com duas. Você acredita que todos os políticos são desonestos? A segunda é a seguinte: você acha que se o parlamentarismo fosse bom para os políticos, se fosse vantajoso para os desonestos, os manipuladores e os aproveitadores, especialmente esses que você considera realmente desonestos, eles já não teriam aprovado rapidinho o parlamentarismo? Eu vou responder neste vídeo a essas duas perguntas e vou falar ainda de outros temas que são de muita importância para você e para todos os brasileiros. E é lógico, para o Brasil também, né? Como consequência. Eu vou responder inicialmente a segunda pergunta. A primeira eu deixo para o final. Mas antes eu vou refrescar a memória de todo mundo. Lembra que em um vídeo até bem recente eu disse que algumas questões iam começar a mudar no cenário político brasileiro? Eu até pedi um prazo, mas eu acho que esse prazo até passou mais rápido. Então, vamos falar um pouco sobre isso também. Mas, como eu prometi, preciso falar de uma questão que é muito confusa para o brasileiro, de um modo geral. Quando existe parlamentarismo de fato verdadeiro, governos ruins são substituídos com mais rapidez e agilidade. No parlamentarismo, o debate político ocorre em torno de ideias, projetos e compromissos que têm que ser cumpridos para que os governantes sejam mantidos. No presidencialismo, essa praga que os brasileiros aceitam devido ao alto índice de ignorância política, a discussão se estabelece em torno de nomes que posam de salvadores da pátria. É uma visão personalista. São fulanos que vão surgindo com base em promessas falsas e picaretagens, muitas vezes, a ponto de se eleger um sujeito que nem sequer de debate participa. A ignorância política do brasileiro leva logo a rejeitar o parlamentarismo, baseando-se no fato de que o Congresso atual é ruim. Uma dupla dose de equívoco na análise do ambiente político. Em primeiro lugar, é preciso que se lembre que esse Congresso ruim foi eleito majoritariamente pelos mesmos que elegeram o presidente que eles acham bom. Não tem mais contradição do que isso. Em segundo lugar, esse Congresso ruim que aí está foi eleito na vigência de um sistema presidencialista que enfraquece os partidos, enfraquece o debate político e menospreza o estabelecimento de ideias, projetos e compromissos. O eleito comete desmandos e absurdos, respaldado por um mandato fixo e ainda pelo direito à reeleição, com o debate sobre eventuais afastamentos sujeito a todo tipo de manipulações, falsidades e berreiros dos que lhes dão respaldo. No parlamentarismo real, não existe mandato fixo e imutável. Governo ruim é jogado no lixo e formam-se novas frentes de ideias, reações, projetos e compromissos que novamente têm que ser honrados sob pena de desgovernos que não cumprem nada e que destroem tudo, inclusive a vida, serem, mais uma vez, jogados no lixo. E assim sucessivamente. Mas tem que ser o parlamentarismo real e não um disfarce de parlamentarismo. Faça-se um balanço do que ocorre no mundo. Na América do Sul, arrasada, pobre e dependente, impera o presidencialismo. Na Europa, prevalece o parlamentarismo, com muito melhor nível cultural, condições de vida e amadurecimento político. Em países subalternos, como o Brasil, existem muitas pragas. Uma delas é o presidencialismo, pode ter certeza disso. Então, antes de prosseguir, eu respondo: não, nem todo político é desonesto. E eu digo isso com a experiência de mais de 40 anos de jornalismo, quando eu tive a oportunidade de conviver pessoalmente com políticos de todas as tendências, partidos e cores, na cobertura jornalística diária no Congresso. O que é ruim, o que faz surgir falsos ídolos e falsos líderes, é o presidencialismo. E é com base nessa experiência que eu retorno àquele assunto sobre o qual
logo de início, eu disse que precisava refrescar a memória de todos. Vamos lá. Quando Bolsonaro escolheu o Centrão como sua base de apoio no Congresso para tentar se manter no poder, a opinião quase generalizada dos analistas políticos de plantão era de que Bolsonaro teria ficado fortalecido. Na contramão dessas análises, eu disse que Bolsonaro poderia, isto sim, tornar-se refém do Centrão, e não o contrário, como muitos disseram. Eu vou afirmar algo que vai provocar a ira dos chamados partidos de esquerda, e que é muito amargo ter que reconhecer. No atual cenário político brasileiro, chega a ser ilusão achar que são os trabalhadores que irão mudar os rumos ou mesmo derrubar o governo. Eu sei que eu vou levar muitas pauladas das chamadas esquerdas por causa disso que eu falei agora. Mas a dedução é simples. Enquanto a classe trabalhadora sempre se divide, o capital sabe se unir em torno dos seus interesses. E as idiotices feitas e ditas por Bolsonaro estão incomodando, inclusive, o capital, a tal ponto que ou Bolsonaro muda ou cai. Se ele vai mudar, só o tempo dirá. O fato é que as mudanças que ocorreram até agora sinalizam claramente que o Centrão está incluído nas decisões, tanto que, com as mudanças feitas pelo próprio Bolsonaro, o Centrão agora entrou no Palácio do Planalto, com a nomeação da deputada Flávia Arruda para a Secretaria de Governo. Ela pertence ao grupo do Centrão. E nós não podemos deixar de mencionar a até então persistente teimosia de Bolsonaro em manter no Ministério das Relações Exteriores um sinistro que vinha criando sérios problemas para o Brasil e que saiu devido à pressão exatamente de integrantes do Centrão com quem ele vivia entrando em choque. E, mais do que isso, já há quem interprete as mexidas de militares dentro do governo a insatisfações em setores das Forças Armadas em razão dos absurdos cometidos por Bolsonaro. Em resumo, até entre os militares já há quem não suporte mais um sujeito que vem sendo apontado até por psiquiatras e estudiosos da mente como um desequilibrado mental. Agora, me responda, Bolsonaro, com toda a sua incapacidade e mediocridade, tem capacidade para mudar? No máximo, só tem capacidade para fingir que está mudando. Mas isso só engana os que ele ainda consegue manipular. Diga-se tudo o que se quiser dizer do Centrão. Eles podem ser, e normalmente são, tudo o que se diz deles, mas não são burros e não vão se atirar num buraco junto com um sujeito que nunca fez nada de útil pelo Brasil e cujo histórico se resume a ter sido um deputado medíocre e imprestável e um militar que quis colocar fogo no quartel, jogar bombas no quartel. Você já viu como um boiadeiro toca uma boiada? O boiadeiro tem a forma, o jeito, os macetes de conduzir a boiada para onde ele quer. E a boiada vai seguindo obediente. É a isso que se resume hoje o tal do governo de Bolsonaro. A alcunha de gado, ao contrário de ser uma ironia, é o retrato da realidade. E, por pressão do Centrão, o sinistro que bloqueava todas as relações exteriores foi o primeiro a ser demitido. O Centrão não é nenhuma flor que se cheire, mas, como eu disse, o Centrão pode ser tudo menos burro e não vai embarcar numa canoa furada. No que vai dar isso tudo, ninguém tem bola de cristal para saber.